E aí, pessoal, podcast do Brasileirão começando e hoje falar de 28ª rodada, né? Rodada que não terminou, tem alguns jogos ainda para acontecer, mas assim, a maioria da rodada já rolou, né? E jogos muito importantes, assim, a gente teve, cara, uma definição, assim, se não crítica, uma definição que deixa o campeonato já numa situação que, ao meu ver, né, daqui para o final, é uma situação bastante promissora pro Palmeiras, né? A rodada foi excelente para o Palmeiras, né? Eu vou começar falando justamente do Palmeiras mesmo, que teve um clássico, né? Foi jogar contra o São Paulo lá no Morumbi, né? Então jogou fora de casa e era um jogo que tinha um componente emocional muito importante, né? Um jogo que tinha um tabu em jogo, né? Redundância aí, jogo, mas tinha um tabu em jogo, né? Palmeiras fazia 16 anos que não ganhava do São Paulo lá no Morumbi, então tinha toda essa mística aí, né? De superar essa esse retrospecto negativo, né? O São Paulo não vinha de um bom momento, precisava de um bom resultado. Eu acho que contava até com esse retrospecto positivo em casa para conseguir para conseguir dar uma resposta, para conseguir né, se não uma vitória, um empate, uma rodada para pontuar. E a verdade é que quem acabou ganhando foi o Palmeiras, né? O Palmeiras quebrou o tabu, ganhou de 2-0 do São Paulo, assim, um 2-0 no primeiro tempo fácil. Assim, o que me assustou mais foi a tranquilidade, foi a facilidade, foi um 2-0 muito fácil. Assim, o Palmeiras passeou em campo, é literalmente essa, não tem outra palavra para descrever. O Palmeiras passeou para cima do São Paulo, com todo o respeito ao São Paulo, o torcedor são paulino, mas não, não tem o que tirar de positivo para o São Paulo dessa partida. O Palmeiras parecia que estava jogando em casa, tomou conta do jogo, literalmente, né? Um jogo muito tranquilo, jogou muito fácil, assim, o São Paulo não ameaçou nenhuma vez, mas nenhuma vez mesmo, assim, talvez teve um lance só que o Everton defendeu, que na minha opinião não foi nenhum lance assim perigoso, né? Foi um lance, cara, assim, sendo bem sincero, uma partida fácil, assim, uma partida como o Palmeiras não vinha tendo já há um bom tempo, né? E um clássico, assim, a grande surpresa é que foi um clássico. Então, eu não acho que o Palmeiras jogou o fino da bola. Não, eu acho que o São Paulo sentiu a pressão, né? O São Paulo literalmente pipocou, um perdão da palavra aqui, mas foi isso que de fato aconteceu. Não tem outra explicação, né? O São Paulo apagou. Eu acho que é o que eu falei. Eu acho que o São Paulo entrou em campo contando com esse tabu, né, achando que todo esse tabu ia pesar no psicológico dos palmeirenses, né, até porque o ano passado isso pesou também, o Palmeiras com um super elenco, né, um São Paulo que lutava para não ser rebaixado e quando o Palmeiras foi jogar no Morumbi, acabou perdendo, assim, uma partidaça que o São Paulo fez. Então eu acho que o São Paulo contou muito com isso, né? Contou muito com esse retrospecto favorável. Eu acho que achou que o Palmeiras ia ser econômico, né? Ia ser muito cauteloso. E a verdade é que não foi, né? O São Paulo deu espaço, o Palmeiras foi tomando conta do jogo, tomou conta do jogo, fez os dois gols logo no primeiro tempo e ficou barato. Na minha opinião, ficou muito barato. Era para ter sido muito mais, né? O Palmeiras teve muitas outras boas oportunidades, né? A começar, né, por uma expulsão do Sidão que não aconteceu, né? Tudo bem que foi um lance que o próprio Davidson atrapalhou o goleiro do São Paulo, o Sidão, né? Então ele atrapalhou a saída de bola, o Sidão soltou a bola assim meio que no susto. Eu diria que a falta é um pouco duvidosa. Não sei se de fato houve falta do Davidson ou não. Assim, eu acho que foi mais desatenção do Sidão do que falta do Davidson. Mas enfim, o Sidão soltou a bola, ele defendeu a bola fora da grande área, o juiz não deu nada, então era um lance para cartão vermelho logo no começo. Então saiu barato para o São Paulo. Assim, quando eu digo que saiu barato, realmente, assim, para quem não viu o jogo
o São Paulo saiu num lucro tremendo com esses 2-0. Assim, puta, foi 2-0. Você fala em lucro, cara, se você pegar para ver só os melhores momentos, já vai ficar claro que os 2-0 do Palmeiras foi muito econômico. Acho que o Palmeiras respeitou muito, né? Poderia ter sido um pouquinho mais ousado, mas não, foi bem econômico. Acho que jogava fora de casa, fez os 2 gols que precisava, ameaçou um pouquinho mais, mas faltou um pouco mais de capricho. Então eu acho que o Palmeiras é, deu o espaço para o São Paulo que o São Paulo precisava, né? Do meio mais, assim, do meio não, né? Dos 30 minutos para frente do segundo tempo, o São Paulo tentou crescer, mas, cara, nada que assustasse, assim. São Paulo conseguiu ter mais posse de bola porque o Palmeiras deu a bola, o Palmeiras assumiu que ia se retrancar e a retranca deu certo. São Paulo não conseguiu absolutamente nada, nada. Só o defesa que eu comentei no comecinho do Everton, que para mim não foi nenhuma super defesa, foi uma defesa tranquila e mais nada, assim, um jogo terrível para o São Paulo, assim, um jogo para se esquecer e é o que eu falei. Se não define o campeonato, deixa o Palmeiras numa situação extremamente confortável, porque é um time que vem numa sequência muito boa e isso já não é, isso não é um, dois, 3 jogos, né? Sim, são vários jogos já. Não foi uma sequência boa como teve o São Paulo, que teve essa sequência boa e acabou. O Inter também, a sequência do Palmeiras já é mais duradoura, tanto quanto, mais duradoura que a sequência do São Paulo e do Inter, e consegue manter uma consistência muito grande, né? Você não sente queda de rendimento, é o que todo mundo vem falando, e eu já falei aqui, né, do time A e do time B do Palmeiras. O Palmeiras tem o time para jogar o brasileiro. Isso é fato, isso é ponto final. O time que joga Libertadores, vez ou outra, um jogador entra nesse time do Brasileirão, como foi o caso do Dudu, do Moisés, mas o Palmeiras tem um time fechado para jogar o Brasileirão e não é o time reserva, né? Eu vejo muita gente ainda falando que o Palmeiras ganhou do São Paulo com um time reserva. Não foi isso, né? E falar isso até parece que desmoraliza um pouco até o São Paulo, mas isso não é verdade. O Palmeiras tem o time titular para jogar o Brasileirão, que não é o mesmo que joga a Libertadores. Então é um time muito forte, cara. É um time que já vem jogando há um tempo. O Felipão deu sequência para os jogadores, eles se entrosaram e agora, cara, agora não tem mais o que fazer. É o que eu falei. Às vezes o Felipão pega um ou outro do time A, né, do time de mata-mata, põe nesse time do Brasileirão, dos pontos corridos, e continua jogando no mesmo nível. É impressionante, cara. Assim, o trabalho que o Felipão conseguiu fazer assim, é de se aplaudir mesmo, é de tirar o chapéu mesmo, porque assim, é impressionante. E o Palmeiras, de novo, não jogou com o time reserva. Então, assim, é, isso, né, não quero nem desmoralizar o São Paulo, não quero nem tirar o valor do São Paulo. Então, o São Paulo perdeu para um time titular. São Paulo não perdeu para um time reserva, como algumas pessoas vêm falar, perdeu do time de reserva do Palmeiras, imagina contra o time titular. Não, não é isso. Até porque se o Palmeiras jogasse com o seu time A, né, o time A entre aspas, talvez não conseguisse um resultado tão expressivo. Mas não, tá jogando com o seu time titular do Brasileirão, é um time que aprendeu a jogar esse Brasileirão da forma como tem que ser jogada e sobrou. E é o que eu falei, eu tenho lá minhas dúvidas se o time principal jogaria tão bem como vem jogando esse time B, né? Então, de parabéns, assim, o Palmeiras como um todo, jogadores, Felipão, comissão técnica, porque a gente está dando crédito só pro Felipão, né? Mas todo mundo faz parte disso, né? Os jogadores que compraram a ideia, né? Os jogadores poderiam ficar ressentidos por não jogarem Libertadores, por não fazerem parte do supostamente time titular, né? Mas não, eles compraram a ideia. Somos titulares no Brasileirão e vamos ser campeão do Brasileirão, né? Então é impressionante, assim, de parabéns de novo, e eu vou ter que parabenizar aqui porque eu fui um grande crítico do Felipão. Quando o Felipão chegou, eu fiquei com muito, muito receio. É, tinha um problema sério defensivo e eu critiquei aqui. E dessa vez parece que nos últimos jogos para cá parece que isso foi corrigido. O Palmeiras não comete assim um erro
grotesco defensivo, né? Como vinha acontecendo no comecinho da era Felipão. Todo jogo cometia um errinho que era um erro grotesco e que o adversário aproveitava. Na única chance que os adversários tinham, eles faziam o gol e acabavam comprometendo a partida para o Palmeiras. Então, esses erros foram corrigidos, né? E assim, um time muito forte, assim, né? Dispensa comentário. Não é à toa que é o líder do campeonato agora. Uma sequência fantástica, né? O Felipão também, de um modo geral, combinando competições, uma sequência também, né, de muito respeito. Então, essa vitória do Palmeiras é um reflexo do que vem sendo o Palmeiras nas últimas rodadas, não é por acaso. Essa vitória não foi construída agora. Essa vitória foi construída ao longo desde que o Felipão chegou, né? Ao longo de um bom tempo já essa vitória foi construída e foi construída, né, montando um grande time, né, conseguindo montar um grande elenco. Então, parabéns ao Palmeiras. O que fica de negativo e o ponto de decepção para mim é o São Paulo de novo. Esperava mais do São Paulo, né? Então, e eu vou deixar para fazer um comentário sobre São Paulo e Inter ao mesmo tempo, depois que eu falar do Inter, mas sim, fiquei muito decepcionado. Eu acho que não só eu, como todo mundo que esperava um grande clássico, a gente não viu isso. A gente viu um Palmeiras que jogou futebol, um São Paulo que não entrou em campo. Então eu acho que fica mais uma grande lição para esse time. E, bom, vamos falar de Inter agora, depois eu volto a comentar, falar tanto de São Paulo quanto de Internacional, que são dois times que estão, parece que numa pegada muito parecida, e o Internacional também perdeu a sua chance, deixou escapar, é, perdeu do esporte, tudo bem, foi lá na ilha, né, foi fora de casa, mas assim, um jogo que o Inter saiu na frente e deixou o esporte virar, né, assim, cara, é o vice-lanterna, assim, com todo respeito ao time do esporte, que é um time que sempre quando vai jogar com os times de cima complica, mas, cara, é o vice-lanterna. É um jogo que não pode ser perdido. Sim, eu falei, se empatasse o prejuízo já ia ser grande. A derrota, então, nem se fala. Né? Então, não tem nem muito o que comentar. Assim, foi uma grande decepção também o jogo do Internacional. E, de novo, com todo respeito ao torcedor do esporte, mas você ter um time na vice-lanterna e um time que disputa o título do campeonato, né, e perde para um vice-lanterna, assim, de novo, com todo respeito ao torcedor, mas uma partida que o Inter tinha que ganhar. Para se manter muito vivo na briga, não só para se manter vivo na briga, mas para manter a moral em alta, né, para assustar aí, até pôr uma pressão mental para cima do Palmeiras, mas isso não aconteceu, né? O Palmeiras foi o único que eu acho que fez a partida dele, o Palmeiras e o Flamengo e o São Paulo e o Inter, que para mim até a rodada anterior eram os concorrentes diretos. Agora eu já lá tenho minhas dúvidas e agora eu pego um espaço aqui para falar de Inter e São Paulo. Eu acho que não só eu, tá? E peço desculpas aí ao torcedor do Inter, ao torcedor do São Paulo agora, mas eu acho que a gente superestimou os dois times, né? Era dois times que na primeira rodada todo mundo dizia que eram times, olha, cuidado, eles estão subindo na tabela, mas são times que estão reconstruindo o elenco, né? Um veio da Série B, o outro tá fugindo do rebaixamento no ano anterior, então vamos com calma. São dois times que estão reestruturando e que estão buscando se firmar na Série A. Então, eu acho que a gente superestimou os dois times. Essa é a sensação que eu tô sentindo. Que a gente superestimou. Eles tiveram sim uma boa fase, que acontece com todos os times, né? Como o Santos teve uma boa fase quando o Cuca chegou, como o Atlético Paranaense teve uma fase fantástica e ainda continua numa fase muito boa, né? Ascendeu muito bem na tabela. Então eu acho que foram dois times que tiveram um bom momento e esse bom momento passou e infelizmente agora fica escancarado que de fato eram dois times que estavam em reconstrução e que tiveram um momento assim, maravilhoso, um momento brilhante, mas que isso que a gente está vendo é o time de verdade. Então esse é o meu receio, essa é a minha preocupação. Preocupação porque
se de fato isso se confirmar, são dois times que não vão brigar mais pelo título. Sendo bem sincero, assim, se realmente são dois times que estão em reconstrução, né, para se firmar na Série A e que tiveram só um momento brilhante, então esses dois times já estão fora da briga da liderança. E é por isso que eu me preocupo, porque, né, se a gente tinha 5 times brigando pelo título, agora a gente passa a ter só 3. Então, a sensação que eu estou tendo agora é justamente essa, de que a gente meio que superestimou os dois times. Né, e com esse superestimar um time, vem a autoconfiança que vai lá em cima, e por isso os dois fizeram uma excelente campanha nesse segundo turno, mas com grandes poderes, né? Aquela máxima do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E na hora que vem as grandes responsabilidades, os dois times não estão sabendo lidar, e é isso que está aparecendo aos meus olhos, né? Tiveram grandes poderes, vieram grandes responsabilidades e agora eles não estão conseguindo. É um time que ainda não tem a maturidade para lidar com essa responsabilidade. Então, minha preocupação é essa. Espero que eu esteja enganado, né? Mas essa é a sensação que eu tenho nesse momento. Então, fica aqui uma pulga de desconfiança da minha parte e de preocupação e de decepção também, sem dúvida nenhuma, porque eu esperava ainda espero ver uma briga bem acirrada até a última rodada. Eu não quero ver um time campeão antes, antecipado. Eu quero ver até a última rodada os times, né, brigando por esse título. Então, espero que esteja enganado, mas essa é a minha sensação de momento e é uma sensação que, se de fato se confirmar, os times que brigam pelo título, na verdade, são Palmeiras, Flamengo e Grêmio, né? Então, fica a minha preocupação aí. Espero estar errado, né? Vamos ver a próxima rodada o que acontece, que aí a próxima rodada vai dizer um pouco mais se isso é verdade ou mentira, né? Então, de novo, espero que eu queime a minha língua, que eu esteja errado, mas essa é a sensação de momento, né? Na sequência, falar de Flamengo, o Flamengo teve um resultado muito expressivo, mas muito expressivo mesmo. Primeira vitória do Flamengo na Arena do Corinthians, né? O Corinthians jogava em casa, tomou 3-0, tomou uma goleada e assim foi um gostinho de vingança, né, do Flamengo pela desclassificação na Copa do Brasil, mas não dá para dizer ainda. Eu ainda tenho minhas dúvidas para dizer que se o Flamengo está na briga do título ainda ou não, né? O Dorival chegou agora e eu não acho que esse 3-0 tenha seja um reflexo direto né, do que o Dorival conseguiu implementar. Com todo respeito ao Dorival, que na minha opinião é um grande técnico, mas eu acho que o Flamengo goleou mais por demérito do Corinthians do que por mérito do Flamengo, né? O Corinthians, eu falei, teve a classificação, teve aí a sua vitória mental que precisava, e agora, cara, esse jogo do Brasileirão tanto faz quanto tanto fez. Eu acho que o Corinthians largou mão mesmo, falou, vamos entrar com quem a gente pode, né? A gente não tem a força máxima disponível, né? Vamos pôr em campo quem a gente pode, não vamos forçar muito, né? Até porque a gente tem outras prioridades no momento, né? Tudo bem, mas o Corinthians jogou com um time titular, mas é um time que é o que eu falei, a vitória, a classificação eles já conseguiram, então mentalmente eles estão em outro planeta, eles estão em outra dimensão. Então, assim, não quero desvalorizar a vitória do Flamengo nem nada disso, mas a sensação que eu tenho é que foi um placar meio mentiroso, assim, é, eu acho que a goleada foi mais deméritos do Corinthians do que méritos do Flamengo. Eu acho que a próxima rodada do Flamengo vai mostrar de fato, né, o estado em que se encontra esse time. Até porque vai ser um clássico contra o Fluminense, né? Então eu acho que vai mostrar aí se esse Flamengo vai voltar para a briga da liderança ou não. Até então, lógico, foi uma vitória importante, né? Conseguiu deixar o Flamengo em terceiro colocado na tabela, né? O Flamengo passou o São Paulo, mas
esse placar aí, para mim, a sensação que eu tenho é que assim, ó, o Corinthians jogou por jogar, né? E pôs os titulares em campo para falar que pôs, mas assim, cara, a gente já se classificou para final, para cima de vocês. Então, cara, se quiser ganhar, pode meter 5-0, a gente não tá nem aí. Então, é essa sensação que eu tive. Então, ainda não consigo medir bem o que vai ser essa reta final de Brasileirão pro Flamengo. É, expressei sim minhas preocupações, porque é um Flamengo que troca o técnico aí já não chegando numa fase decisiva do campeonato e trocar o comando, tudo bem, deu certo com o Santos, né? Quando o Cuca chegou, ele acertou o time muito rápido, o time entrou numa fase muito boa, o mesmo com o Felipão. Então, assim, se o Flamengo contou com isso e a gente espere que isso realmente aconteça, vamos ver se realmente o que aconteceu com o Santos e Palmeiras dê certo para o Flamengo. Mas é o que eu falei, ainda nesse momento, apesar de ter sido uma goleada, é muito difícil conseguir medir isso, né? Mas lógico, segue muito vivo, né? Só a 4 pontos do Palmeiras, então tá muito vivo o Flamengo ainda, não tá fora da disputa, né? Minha grande preocupação com o Flamengo é justamente a troca de comando. E, e que pode levar um tempo para acontecer, né? Para o Dorival conseguir fazer esse time virar. Então, se conseguir, né, na próxima rodada já fazer esse time jogar muito, cara, fantástico. O Flamengo volta para a briga definitivamente e a gente com certeza vai ter um campeonato bem disputado. Então, vamos torcer. Eu, pelo menos, fico na torcida, né? Os rivais não, mas eu fico na torcida, assim como eu fico na torcida para o Inter e para o São Paulo realmente conseguirem voltar a mostrar o seu melhor futebol. Mas vamos ver, assim, o tempo vai dizer, né? Muito difícil. Assim, eu tenho lá meus receios ainda para esses três times, mas vamos ver. Vamos ver, só a próxima rodada define. É, e o Grêmio, falando de Grêmio também, o Grêmio eu acho que deixou escapar uma boa oportunidade, né, de encostar no líder. Né, o Grêmio empatou em casa com o Bahia, né, saiu atrás, o Grêmio saiu com 1-0. O Bahia teve um jogador expulso e fez mais um gol. E o Grêmio conseguiu empatar assim, e até num lance muito duvidoso, na minha opinião, né? Fez um gol, depois empatou com um lance de pênalti do Marinho. Pênalti assim que na minha opinião não existiu, né? Mas enfim, fica aberta a discussão. Eu acho que foi até um pouco ajudado o Grêmio e o empate saiu barato para o Grêmio nesse jogo. Então deixou escapar. Por ser um jogo em casa, eu vejo que o empate foi um resultado terrível, né? Perdeu uma excelente chance de encostar e assim, eu, eu vejo o campeonato, o Atlético Mineiro, eu já há um bom tempo já deixava fora da disputa, perdeu da Chape, né, um finalzinho do jogo assim chorado e de fato agora eu já não consigo, eu já não conseguia ver e agora mais ainda eu não vejo o Atlético brigando por esse título. Mas o que eu vejo nesse momento é que o campeonato está muito a favor do Palmeiras. Não tem, eu acho que eu não consigo ver outro adversário que esteja numa fase tão impressionante, tão boa quanto o Palmeiras, né? O Internacional e São Paulo eu já expressei aqui a minha preocupação, né? Que a gente pode ter superestimado os dois times. O Flamengo também, eu vejo que é um time que a troca de comando meio que tira esse time da briga pelo título. E o Grêmio é um time que está preocupado com a Libertadores, né? E quando joga com um time alternativo, às vezes joga muito, faz 4-0 e às vezes não consegue. Às vezes sofre para ganhar, sofre para conseguir empatar um jogo que era para ter perdido, na minha opinião, que um pênalti não existiu. Então, é o único time que eu vejo, assim, em total condições, assim, de seguir muito forte no campeonato, nessa sequência do campeonato, é o Palmeiras. Infelizmente, assim, eu começo a ficar um pouco preocupado, assim, o torcedor palmeirense é ótimo, mas eu fico preocupado porque parece, assim, a sensação que eu tenho de momento
é que a disputa pela liderança vai começar a ficar pro Palmeiras, assim, não vai ter mais disputa. A disputa vai ser agora por G6, por Libertadores. Nem G6, porque o Santos eu acho que está muito longe. A disputa vai ser para ver quem vai ser o vice. Então, como foi ano passado com o Corinthians, né? Quando o Corinthians foi campeão. Assim, a sensação que eu tenho é que o Palmeiras é o melhor time, um time que está voando e que vai continuar voando, e, e os outros times tiveram uma queda de rendimento, cara, que me assusta muito. O Grêmio, eu acho que ainda, talvez, junto com o Palmeiras, são os dois times que eu vejo numa melhor fase. É claro que, é o que eu falei, o Grêmio, vez ou outra, às vezes você olha uma partida que você acha que vai ser fácil para o Grêmio, como foi essa contra o Bahia, e o Grêmio empata, né, em casa. Então, é um dos motivos pelo qual eu vejo, né, que o Grêmio não tão afim, não tão, né, tão com tanta vantagem nesse Brasileirão. Então, essa é a minha sensação de momento. Eu acho que queria ver sim um campeonato, né, uma sequência muito boa. Espero que eu esteja errado, mas agora, hoje, eu vejo que o título está nas mãos do Palmeiras e que o Palmeiras só perde se acontecer um desastre muito grande. Assim, o Palmeiras, qualquer peça que o Palmeiras mexer, e eu acho que, se pôr até jogadores da base, é um time que vai conseguir manter esse nível altíssimo, porque os veteranos vão dar conta. Então, o time que eu acho que o título está nas mãos do Palmeiras. Eu acho que o São Paulo e Inter, veio muita carga, veio muita responsabilidade, veio muita cobrança por parte principalmente da torcida, e são dois times que sentiram essa pressão e que ainda não estão com esse grau de maturidade para isso, né? O Flamengo teve a troca de comando, né? Então acho difícil também, até porque o Flamengo teve, duas eliminações muito sofridas. Então é um time que eu vejo muito abatido nesse momento, mesmo com a troca de comando. E o Grêmio é um time que, para mim, tá com os olhos na Libertadores, né? Tá apostando no seu bicampeonato, um time que, aliás, eu vejo como o time mais favorito na Libertadores, né, a ganhar esse título. Então, se isso de fato se confirmar, é, o Grêmio realmente não vai se preocupar mesmo com o Brasileirão. Então, eu vejo que o título está nas mãos do Palmeiras. É literalmente isso. Por mais que os outros sigam encostados, o Palmeiras vai continuar numa sequência muito boa. A única, acho que é o único, a única luz do fim do túnel, no fim do túnel para os outros adversários, para os concorrentes diretos, é uma derrota para o Palmeiras na próxima rodada, que vai ser contra o Grêmio. Acho que essa é a única esperança que para Internacional, Flamengo, São Paulo, Grêmio, né, é a única é a única torcida que eles podem ter, né? Se quiser ter esperança de brigar pelo título, é essa derrota aí pro Grêmio, porque se o Palmeiras ganha do Grêmio, abre ainda mais pro Grêmio. O Grêmio eu acho que já fica praticamente fora e mantém mais uma vitória, mantém no mínimo 3 pontos de diferença para o Internacional. Então, eu acho que é o que eu falei. A situação de momento é essa que eu vejo agora. Se o Palmeiras ganha a próxima rodada, né, e dependendo da combinação de resultados que a gente vê, até porque Inter e São Paulo jogam, né, então, cara, vai ser a partida para ficar de olho na próxima rodada. Então, a próxima rodada eu acho que, vai definir para mim o que vai ser o futuro desse campeonato. Se o Palmeiras de fato vai ser o campeão e se os outros times, realmente já não vão ter mais condições, né? Tem muita coisa, tem, tem muita coisa para ver assim. Flamengo, principalmente, que para mim é a grande incógnita do momento. Vai jogar um clássico contra o Fluminense, então vai mostrar aí, como é que tá de cabeça esse time. Para mim, se ganha do Fluminense, mostra que é um time que recuperou a confiança e aí eu recoloco ele na briga para o campeonato, mas a princípio é um time que eu vejo muito abatido. Então vamos ver esse clássico contra o Fluminense. Vai ter um jogo de Inter e São Paulo, é um jogo que vai ser lá em Porto Alegre e assim, um jogo que um empate é ruim para os dois, na minha opinião, né? Os dois times vão ter que jogar para ganhar
e se sair um empate, para mim, cara, é realmente a desconfiança que eu tenho hoje vai se confirmar se um empate acontecer de fato. Né? E se de repente um dos dois perder, é um time que para mim já está fora da briga do título. Então, vamos ver. Sim, eu falei, a torcida para os outros rivais, para os outros concorrentes, é uma possível derrota para o Palmeiras. O Palmeiras joga como mandante, então é muito difícil esse time perder como mandante. E mesmo empatando, eu não, eu vejo ainda que o Palmeiras muito favorável a seguir como, né, a seguir como principal candidato ao título. Então, próxima rodada vai dizer muita coisa para mim do que vai ser esse restinho de campeonato brasileiro. É só para dar uma sequência, né? O Atlético Mineiro eu já falei, perdeu da Chape, né? Um time que briga para não cair. Então isso, cara, para mim é um resultado catastrófico pro Atlético, que já dizia eu que já estava fora da briga. Agora, para mim, eu tenho mais convicção de dizer isso. O Santos, né? O Santos ganhou do Vitória, encostou um pouquinho mais no Atlético. Acho que o Santos ainda sonha com o G6, está um pouquinho distante, né? Mas é possível, eu ainda acho possível, porque o Atlético está oscilando muito e o Santos já duas vitórias seguidas agora, então vamos ver. Sim, eu acho que é possível para o Santos. É o único time que, na minha opinião, consegue tirar essa vaga do Atlético, é o Santos. Fora ele, o Cruzeiro com certeza não vai disputar essa vaga. O Cruzeiro está com a cabeça na Copa do Brasil. E o Atlético, vamos ver, assim, o Atlético está numa fase muito boa que não, né, que toda vez que joga em casa consegue fazer grandes partidas. Vamos ver, assim, tá um pouquinho distante o Atlético, né? 9 pontos do Atlético Mineiro. Então eu acho muito difícil para o Atlético Paranaense, mas uma sequência muito positiva do Paranaense e uma sequência muito negativa do Atlético Mineiro, talvez consiga reverter a situação. Né? Vamos ver. Eu acho que essa vaga ainda está um pouquinho aberta para mim. E eu acho que o Santos é o time que mais tem condição, né, de tirar uma casquinha aí dessa vaga para Libertadores. Né, no mais, né, nos outros jogos, falar mais da parte de baixo, segue muito embolado ainda, tirando o Paraná que está muito longe, é, ainda está muito embolado, né? O Vasco, que é o primeiro time no Z4, tem 30 pontos, e se a gente pegar o Corinthians, que é o décimo, o Corinthians tem 35. São só 5 pontos de diferença. Então tá muito embolado ainda, muito indefinido, né, essa parte de baixo da tabela. Acho que são 3 vagas que seguem aberto. Uma já está sacramentado, o Paraná vai ser rebaixado. Então as outras eu acho que segue muito em aberto e é o que eu falei, até o Corinthians, até o Atlético Paranaense, sinal de alerta ainda. Eu acho que não tem vida fácil ainda não. O Corinthians, e eu acho que é um ponto de alerta, principalmente para o Corinthians, que joga uma final de Copa do Brasil. Né? Então, são 2 jogos, né? E, assim, vão ser semanas que o Corinthians definitivamente vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. E assim, se perde 2 jogos agora, com esse campeonato embolado aí do meio para baixo, cara, pode custar caro para o Corinthians. Então, muito cuidado, né? Tem que ficar de olho, sim. Não adianta você ganhar um título e ser rebaixado, que nem aconteceu com o Palmeiras. Né? Ganhou um título de Copa do Brasil e foi rebaixado, né? Inclusive com o Felipão. Então, tem que prestar atenção, tem que ter uma certa cautela. Então, e o Corinthians vai ter que ficar de olho bem aberto, porque assim vai despender todo o esforço físico e emocional para essa Copa do Brasil e pode ter certeza, vai abrir mão do Campeonato Brasileiro e se tem 2 derrotas seguidas, cara, pode deixar esse time numa situação bem desconfortável. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tá muito embolado mesmo. Se na parte de cima eu vejo o Palmeiras aí como
o franco favorito ao título agora, para o rebaixamento segue muito aberto. É difícil dizer quem vai ser rebaixado. Eu não consigo fazer uma aposta, né? Até porque o Sport ganha do Inter, né? Uma vitória que eu dava certo com uma vitória do Inter, né? Então é totalmente inesperado na minha opinião e assim deixa o Sport respirando com aparelhos, mas ainda vivo, ainda com possibilidade de fugir, na total condição de sair do Z4. Então é, bolado, tem jogos para acontecer. Fluminense e Paraná jogam hoje, um jogo importante para o Fluminense, né? Para se afastar ainda mais do Z4, né? O Fluminense que está só a 4 pontos, né? Do Vasco, que é o primeiro do Z4. Então, partida importante para o Fluminense. Vai jogar contra o Paraná, que já está rebaixado. Então, é uma partida que o Fluminense, no mínimo, tem que empatar, mas por jogar como mandante tem que ganhar. Acho que é obrigação. E aí, os outros jogos, a gente tem Botafogo e Vasco amanhã, né? E depois Cruzeiro e Ceará, porque vão fechar a rodada, mas o jogo vai acontecer só no finalzinho do mês. Então, é, uma partida que é mais importante para o Ceará do que para o Cruzeiro, né? O Ceará ainda segue no sufoco, né? Empatado com o Vasco em pontos, mas fora do Z4. Então, partida mais importante para o Ceará do que para o Cruzeiro em si, né? Que o Cruzeiro cabeça totalmente na Copa do Brasil. Então é isso aí, gente. Só foi um resumão da rodada, né? Os jogos que aconteceram aí na sexta e no sábado por causa das eleições e uma rodada que para mim deixa praticamente, eu que falei, se não definiu o campeão, deixou o Palmeiras numa situação muito, mas muito favorável. Ah, mas são só 3 pontos para o Inter. Mas o retrospecto que a gente vem vendo, né, tanto de todos os times aí do G5, que eu acho que ainda seguem vivos para disputar esse título, né, de você pegar toda a sequência desses 5 times, o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é o que está com a melhor sequência e não é uma sequência de um ou dois, três jogos que ganhou, não, uma sequência que já vem se estendendo há um bom tempo e é um time que vem mantendo e é um time que se precisar rodar esse elenco vai manter o mesmo nível. Então eu acho que é muito difícil que esse título saia do Palmeiras. Então espero que esteja errado, espero que a gente veja a briga, né? Não torcendo contra o Palmeiras, né? O Palmeiras pode ser campeão, vai ser muito legal de ver, mas eu queria mesmo ver um campeonato disputado até a última rodada. Então, sigo torcendo para que isso aconteça, mas é, ainda nesse momento, eu acho que o Palmeiras só depende dele mesmo agora. Parece bobeira dizer isso, mas porque a gente fala, o São Paulo só depende dele mesmo, mas Palmeiras eu digo isso, Palmeiras depende só dele mesmo, mas é um time que tem uma maturidade muito grande, tecnicamente joga um bom futebol, tem um super elenco que pode rodar com muita tranquilidade. Então, assim, eu falei, se o Palmeiras seguir fazendo o beabá que vem fazendo, não tem preocupação alguma, o título vai ficar com o Palmeiras. Então, vamos ver, né? Espero que seja muito disputado, tanto né, para título quanto para rebaixamento. E é isso aí, gente. Esse foi o resumão da rodada. Valeu, um forte abraço. Depois a gente volta aí para comentar a próxima. Valeu.